Fala galera, Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. O filho pediu, correção em vídeo. A proposta era sobre os desafios da saúde pública no Brasil e a banca é o Enem. Ele colocou assim, tive dificuldade em estruturar o segundo desenvolvimento, prof. Você pode reconstruir esse parágrafo da maneira que ficaria melhor? Claro, meu amor. Vamos lá então, vamos ver o que aconteceu. Em 1988, a Constituição Federal implementou o Sistema Único de Saúde, com o objetivo de oferecer uma saúde pública de qualidade a toda a sociedade, sem crase. Porém, mesmo o SUS sendo um instituto ativo na atualidade, é notório que o seu funcionamento não está efetivo, de modo que desafios são encontrados dentro da organização e também problemas na prática do sistema. Profissionais sem equipamentos, por exemplo, fazendo com que diversas pessoas percam a vida pela falta de qualidade na fundação. Com isso, é importante ressaltar que os desafios da saúde pública estão relacionados à diminuição de verbas destinadas à instituição e à infodemia, que espalha fake news e causa incertezas na população. Eu sugeriria, deixa eu até apagar aqui, eu sugeriria que essa parte aqui, quando você traz, problemas na prática do sistema, quando você fala, que profissionais sem equipamentos, diversas pessoas percam a vida pela falta de qualidade, eu sugiro que você retire essa afirmação. Por quê? Porque essa afirmação, ela necessitaria ser comprovada, então você precisaria aí trazer informações de outras áreas do conhecimento para o seu texto, de modo a comprovar essa afirmação, de modo a deixar evidente isso que você está falando. Como na introdução não é o espaço para isso, você poderia colocar assim, não está efetivo, de modo que desafios são encontrados dentro da organização e na prática realizada pelos profissionais, percebe? Você fala sobre isso, mas você não traz informações aí sobre a falta de qualidade, que faltam equipamentos, que não tem, que essas pessoas morrem, tá? Gostei aí que você falou, sobre a questão das verbas e sobre a infodemia, pensando no negacionismo e pensando em todos os aspectos aí atrelados a isso. Gostei, beleza, vamos lá. Inicialmente, é necessário enfatizar que verbas desviadas do Sistema Único de Saúde, então veja bem, se você usou aqui primeiro o SUS por extenso, depois retomou ele por sigla, toda vez que você for mencioná-lo novamente, usa a sigla, tá? Para manter aí o padrão. Inicialmente, é necessário enfatizar que verbas desviadas do Sistema Único de Saúde ampliam desafios no enfrentamento de doenças. Desse modo, dados do Conselho Nacional de Saúde divulgaram, quem que divulgaram? Os dados, então não separa o sujeito do verbo com vírgula, que cerca de 22,7 bilhões de reais foram desviados do SUS no ano de 2022, o que fez com que medicamentos e itens de uso médico não recebessem mais estoques. Quem que não recebe mais estoques? Os medicamentos, então, vírgula incorreta. Com isso, percebe-se que os desvios de verbas são desafios enfrentados por profissionais da saúde, que ficam sem medicamentos e utensílios, fazendo com que... Então, cuida para você não repetir demais o fazendo com que. Você já usou ele aqui na introdução, Você já usou ele aqui na introdução. Então, cuidado para você não acabar repetindo isso no seu texto. Você já usou aqui em cima também. Então, muita atenção com isso. O que faz com que a população que não possui condição de receber atendimento na rede privada seja prejudicada pela falha na organização da distribuição de verbas. Logo, com essa má estrutura no planejamento do SUS, ocorre mais morte de pessoas que não receberam a qualidade prometida. Na realidade, eu oriento que aqui você não fale das mortes, porque você não tem como provar essas mortes. Então, como você traz aqui dados do Conselho Nacional de Saúde, você argumenta essa questão, então você poderia, por exemplo, meu amor, ter retomado a alusão que você usou lá na introdução.
Lembra, né, que a prof explica que a competência 2 e a competência 3, elas são bem importantes nesse sentido, para mostrar a argumentação e a relação com as alusões. E um dos critérios, né, que fazem com que vocês aumentem as notas nessas competências é fazer essa retomada das alusões. E essa retomada poderia ser feita assim, ó. Logo, com essa má estrutura no planejamento do SUS, a falta de efetividade nos atendimentos, o que deixa as garantias constitucionais longe, o que deixa as garantias constitucionais apenas vigentes no papel, tá? Então, ó, é só uma forma, né, uma sugestão de você sempre, né, não precisa ser nos 2 parágrafos, mas de você buscar uma forma de retomar essa alusão, justamente para você fechar o círculo, né, para você fechar aí a sua argumentação, no sentido de concordar com aquilo que você escreveu e de usar essa alusão como base aí para o seu argumento, tudo bem? Ademais, é lícito destacar que, desde a criação da vacina da Covid até os dias atuais, a infodemia aumentou, o que, por sua vez, distancia pessoas do uso de medicamentos distribuídos pelo governo. Nesse sentido, segundo relatos divulgados pela Fiocruz, as fake news sobre a Covid se espalharam e pessoas se automedicaram com cloroquina e anunciavam notícias falsas. Desta forma, a infodemia presente na atualidade direciona gradativamente pessoas a acreditarem em fake news sobre a vacinação, que em seguida se recusam de prosseguir com o uso de vacinas indicadas, aumentando assim os gastos. Logo, então, olha lá, um erro grave você repetir os conectivos. Mesmo a instituição promovendo fórmulas aos brasileiros, pessoas propagam notícias falsas sobre a ineficácia delas, causando despesas desnecessárias. Então, veja bem, qual foi o problema aí do seu parágrafo? Perceba, meu amor, que o foco, né, que o tema era falar os desafios da saúde pública. Quando você elegeu falar da infodemia, elegeu falar das fake news, elegeu falar, né, de toda desse negacionismo, você não pode perder de ordem, né, perder de vista o tema. Tá? Por quê? Porque o tema é o que manda na sua redação. Se você ficar falando apenas desses critérios aqui, ó, dessas situações, você vai deixar os desafios de lado. E quando deixar os desafios de lado, a sua argumentação vai se perder. E aí você vai sentir como se o seu texto não tivesse bem amarradinho. E aí, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Você sentiu essa dificuldade. Por quê? Porque o seu argumento não está bem amarrado. Então, pensa comigo, o que você vai falar? Você vai falar que esse negacionismo, ele inviabiliza que as pessoas tratem, né, as doenças com a medicação correta e isso causa um ônus ao sistema. Por quê? Porque o sistema investe dinheiro, investe verba para que as pessoas usem as vacinas. A partir do momento que elas não se vacinam, elas desenvolvem doenças mais graves e aí vão se tratar no SUS, não é? Então, como que você poderia ter organizado aí o seu parágrafo pensando nisso? Olha lá.
Olha lá. E aí aqui, ó, você teria dados para comprovar essa queda drástica, ok? E aí você trazia esses dados, né, que seria aí a sua alusão. E aí depois disso você comentaria isso, ó. Ademais, tá vendo? Então você poderia ter construído nesse sentido, meu amor, sempre pensando no que? No argumento, porque senão, o que aconteceu no seu parágrafo? Eu percebi que você acabou dando mais ênfase à questão da alusão, à questão do negacionismo, à questão das fake news, à questão da falta de vacinação, do que ao desafio. O que isso afeta o SUS? Como isso é um desafio? Tudo bem? Então lembre-se, né, de que seu parágrafo ele precisa convencer o seu leitor, né? Parágrafo, ele precisa convencer o seu leitor. E aí, quanto mais claro você for, quanto mais efetivo você for, melhor. Por fim, é evidente a urgência de providências significativas na sociedade brasileira. Nesse sentido, para o enfrentamento dos desafios enfrentados, olha lá, tá? Muito cuidado e com a repetição, cabe ao Ministério da Saúde. Quem que vai promover? O Ministério da Saúde. Então, não separa o sujeito do verbo com vírgula. A educação em saúde e acesso a informações confiáveis por meio de campanhas, como a campanha Brasil contra Fake, a fim de combater a disseminação da desinformação e a conscientização para usufruírem dos medicamentos ofertados pelo governo. Com essas providências, brasileiros identificarão notícias falsas e desfrutarão das substâncias eficazes, né? Dos medicamentos. Na realidade, o que eu quero que você pense aí na sua conclusão? Você precisa trazer uma conclusão que resolva os problemas que você desenvolveu no texto, os problemas que você elencou na redação. Então, você elencou essa questão de falta de verba e a questão de notícias falsas. Então, o ideal seria uma proposta de intervenção que englobasse essas duas situações, justamente para que você consiga aí cumprir com o propósito do gênero, né? Com aquilo que a banca espera de você. Mas aí você trouxe o Ministério da Saúde, o acesso a informações, explicou essas campanhas. Sente falta de um detalhamento aqui, como que essas campanhas iriam ocorrer, tudo bem? Como que essas campanhas iriam ocorrer? Algo nesse sentido. Tudo bem? No mais, filho, tô muito feliz aí com o seu desempenho, tô muito feliz com a sua constância e bora escrever redação. Quem quer saber a nota desse fio precisa ser meu aluno. Bora ser Teamzátera. Acesse www.profaprizatera.com.br e tenha sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera.